Como é que você avalia o bolsonarismo? Porque a gente elegeu o Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro em 2018, votei nele em 2022, já estava meio revoltado. Vendo as eleições de 2024, essa última, a gente está vendo, pelo menos do meu ponto de vista, o derretimento do movimento bolsonarista. Os principais, digamos assim, cérebros do movimento já saíram há muito tempo e os que permanecem, entre aspas, estão em silêncio. Você acha que depois dessa eleição o bolsonarismo terá a tampa do caixão? O que você acha? Eu acho que sim, porque o Flávio em qualquer cenário perde, né? Seja por não ir pro segundo turno, seja por perder no segundo turno. E com o Flávio perdendo, eu não vejo ninguém com o sobrenome Bolsonaro sequer conseguindo legenda com algum partido para disputar eleições presidenciais. Tanto que, por que o Bolsonaro escolheu Flávio Bolsonaro, ainda que seja para perder, ainda que seja o pior nome dentro do bolsonarismo menos viável? Porque ele sabe que se ele desse uma benção pro Tarcísio, se ele desse a benção pro Caiado, se ele desse a benção pro Ratinho, no outro dia, na eleição, Bolsonaro seria um não assunto. Ele perderia completamente a sua influência e, pior ainda, se um desses nomes vencesse a presidência da República, esquece, eles iam ignorar completamente o Bolsonaro na cadeia. No outro dia, no primeiro dia de mandato, passou a faixa presidencial e esqueceu completamente. Então ele sabe que a única maneira dele manter alguma influência política no cenário é lançando o Flávio, ainda que seja um candidato para ser derrotado. E desconfio que até na cabeça do próprio Jair, o Flávio seja um candidato para ser derrotado, né? Inclusive, eu vou trazer uma coisa de bastidor para você. Conheço há alguns anos, né, um amigo que trabalhou na campanha do Flávio Bolsonaro para a prefeitura do Rio de Janeiro. Antes daquele episódio em que o Flávio passou mal, tava tendo uma discussão entre o Flávio e o Jair sobre pedido de doação de campanha pro Flávio, né? E aí o Jair, segundo esse meu amigo testemunhou, teria dito o seguinte: ó, você cala a boca, eu não vou pedir doação, você só tem mandato por minha causa, o seu mandato é meu e você não pode vencer a prefeitura, que se você fizer um governo de merda, você vai atrapalhar minha eleição para presidente. Então, assim, é dessa maneira que ele trata os filhos e que ele trata o seu capital político. É isso Né? mesmo. Eu acho, sinceramente, que existe sim um enfraquecimento. Nós mesmos do MBL podemos falar por sentir na nossa própria pele, né? Em 2022 foi a nossa pior eleição desde que a gente começou em 2016, porque nós batemos tanto no Bolsonaro como no Lula. 2024 foi a nossa melhor eleição, batendo no Bolsonaro e batendo no Lula. Ou seja, muito mais pessoas na direita enxergam as contradições, a traição e a frouxidão do Bolsonaro do que em 2022. Em 2026, eu não tenho a menor dúvida de que esse número só cresceu, de que esse número só aumentou. Eu não encontro mais ninguém na rua ou mesmo nos nossos eventos que diga, olha, não apoiava o Bolsonaro, passei a apoiar agora. A gente só vê o movimento inverso. Exatamente. Né? Não existe uma pessoa um novo bolsonarista. Existem novos ex-bolsonaristas. Então, justamente por isso que eu concordo com a sua avaliação. Não acho também que seja o caixão, que seja o fim, mas um enfraquecimento que leva à irrelevância em eleições presidenciais, não necessariamente ao Senado, a governos e futuramente a prefeituras, mas uma diminuição grande na sua influência.